Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 23 de Abril, e o nosso Benfica volta a entrar em campo. E até é uma partida que pode ser considerada um trâmite, no entanto não deixa de ser uma partida onde o Benfica tem que honrar o manto sagrado. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 23 de Abril e no dia 23 de Abril de 2011 o Benfica deslocava-se até à cidade de Coimbra para poder disputar a final da Taça da Liga. Depois de ter ganho por 2-1 no Estádio da Luz na meia-final ao Sporting, tinha agora como adversário o Paços de Ferreira de Rui Vitória. A equipa de JJ entraria melhor em campo e inauguraria o marcador à passagem do minuto 17, através de um bom gol de Franco Jara. Ainda antes do intervalo, ao minuto 43, Javi Garcia faria o 2-0 e um mau início na segunda parte, o Benfica voltaria a marcar, mas desta vez na própria baliza, à passagem do minuto 51 por Luizão. No entanto, num jogo sem muito mais história, o Benfica acabaria por ganhar e levantar a terceira taça da Liga consecutiva, cimentando assim a hegemonia nesta mesma competição. Agora sim, vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que hoje estaremos em direto no watch-along da partida Benfica-Tirsense. Estarei eu, o Almeida e o 21 a acompanhar todas as vicissitudes da partida. Faremos, como é evidente, uma análise dos 11, acompanharemos a mesma e faremos um rescaldo final. Por isso já sabes, se esta noite não vais ao estádio e vais a estar a ver o jogo em casa, vem aqui ficar connosco no Terceiro Anel, a partir das 8 da noite, no watch-along do Benfica Tirsense. Até mais logo. Agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Dose dupla. Leões ganham em Paços de Ferreira e são os primeiros apurados para a final de 25 de maio. Varandas fala de um ano duro e anuncia praga de lesões. No Rio Ave 1, Sporting 2. Petit diz que podíamos ter chegado mais cedo ao golo e Rui Borges temos dado as mãos uns aos outros. E aqui está então, o Sporting é o primeiro grande finalista desta Taça de Portugal, após ter ganho de forma solvente ao Rio Ave. E sou sincero, eu não vi o jogo, pois ontem estivemos em direto no Zona DRS, o nosso podcast de Fórmula 1, onde estivemos a fazer o rescaldo do Grande Prémio da Arábia Saudita e falar um pouco da atualidade da Fórmula 1. Por isso, sinceramente, não vi o jogo, nem sequer vi os highlights, pois não estava muito preocupado. Neste momento só me interessa que o Benfica hoje tenha uma boa partida frente ao Tirsense, para ser assim o segundo finalista desta mesma Taça de Portugal. O adversário logo nos preocuparemos quando chegamos ao dia da final. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Namazo e Samu na lista dos processos. Sadi, Anselmo e Reis com Otávio da convocatória, William Borges e outros avançados visados. Jaló treina às 7 da manhã à espera da devolução. Entretanto, Martim e Neué escapam com multa. Já Grujic celebrou o aniversário, mas o convívio acabou às 10h30 da noite. E é sobre isto não tenho muito mais a dizer. O Futebol Clube do Porto terá o seu código interno de conduta e, como tal, eu não o conheço, não sei quais são as vicissitudes do mesmo, mas acredito que tenha uma hora própria para acabar este tipo de festas e todas as pessoas que acabarem por incumprir o mesmo terão que se sujeitar às punições, quer sejam elas multas pecuniárias, ou seja, do foro financeiro, quer sejam também suspensões desportivas. Ainda aqui no Boa Vista, pagar a luz foi o remédio. Recepção ao Sporting esteve em risco, mas os achadrezados resolvem o problema. Entretanto, aqui no ciclismo, tiro de partida hoje em Belmonte. O 13º Grande Prémio, o jogo Leilão Soc, promete 5 dias de emoção. E a emoção, sim, traz-nos então o primeiro destaque do nosso Benfica. Há 8 anos que não vencemos a Taça de Portugal. Bruno Lage quer cumprir promessa de ir ao Jamor como treinador. Entretanto, Artur Cabral vai ser titular num 11 de segundas linhas, no Benfica Tirsense, às 8h15. E esta afirmação de Bruno Lage é verdade, mas dói. Há 8 anos que não ganhamos uma Taça de Portugal. Eu sei bem porque estive na última Taça de Portugal no Jamor, em que ganhámos ao Vitória de Guimarães, e foi uma excelente partida de futebol, onde choveu imenso e uma grande festa de benfiquismo. E realmente há 8 anos, meus amigos, 8 anos, entretanto já fomos a outras finais, mas perdemos, mas há 8 anos que não levantamos uma Taça de Portugal. E o registro, se fosse apenas que em 8 anos não levantamos uma Taça de Portugal, já seria mau, mas é bem pior,
porque se olharmos aos últimos 40 anos, a gente leva imensos anos para poder ganhar uma Taça de Portugal e não pode acontecer, pois se olharmos para as décadas anteriores, nunca passávamos mais do que 2, 3 anos sem ganhar uma taça e ultimamente é verdade que começámos muito bem nas taças da Liga, como já falámos no início deste vídeo, mas até nas taças da Liga tivemos vários anos agora sem ganhar uma taça da Liga. O Benfica não se pode preocupar única e exclusivamente com o campeonato. A hegemonia do futebol português passa assim por ganhar todas as competições a nível nacional. Enfim, vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Derby a dobrar. Os rivais de Lisboa decidem Liga e Taça. Entretanto, Varandas recorda dificuldades da época. Não consigo ter mais admiração por estes jogadores. Gyökeres marcou e assistiu Gonçalo Inácio. Pote foi titular e saiu ao intervalo. E Rui Borges diz que é um sonho tornado realidade. Após o Sporting vencer o Rio Ave, fora por 1-2. E aqui está, agora estão todos a ensalçar o Sporting, porque chegou à final da Taça. Era mais que expectável que o Sporting chegasse à final da Taça, quando a meia-final era diante do Rio Ave. Mas enfim, estão a fazer este alarido todo também para parecer que é um feito bem maior do que aquele que conseguiram. Os 7 da Farra. Samu e Namazo também sob a alçada disciplinar. William Gomes mantém o processo, Martim e Neué escapam com multa e o balneário está revoltado com as ameaças dos adeptos. O aniversariante Otávio terá castigo extra e Jaló suspenso treina às 7 da manhã. Entretanto, na Operação Pretoriano, ouviu Catão dizer que ia matar Vilas Boas. Testemunha acusa. E isto realmente, esta Operação Pretoriana é um autêntico circo, enfim. Não vou comentar porque é um caso em tribunal e como tal só irei comentar quando acabar então todas estas diligências e houver então sanções ou condenas que sejam assim públicas e efetivas. Até lá é apenas um grande circo para entreter os adeptos, quer do Futebol Clube do Porto, quer também dos outros clubes. Ainda aqui Miguel Sousa Tavares escreve: o guarda-redes do Benfica evitou golos e o de Guimarães ofereceu-os. É assim. Eu também não considero que seja assim tão linear. É um facto que o Turbin salvou, na minha opinião, pelo menos 2 golos e o Varela devia ter estado bem melhor no terceiro golo. No lance do Carreras acho que não teve grande hipótese e acho que é mais o mérito do Carreras do que propriamente o demérito do Varela. Mas enfim, também que o erudito do futebol tinha que dar a sua bicada ao nosso Benfica. E por falar em Benfica, vamos uma vez mais ver um destaque do nosso glorioso. Di Maria é um campeão. Laje rejeita que a renovação dependa das lesões. Não decidimos em função do momento. Florentino deve manter-se no 11. Francisco Domingues e João Veloso e Hugo Félix chamados. Rui Costa e os estatutos. Devemos estar orgulhosos. Temos então o Benfica Tirsense às 8h15. E o Benfica fez ontem a escritura que ratificou os novos estatutos. E isto, para todos nós, é uma excelente notícia. Relativamente aqui à situação de Di Maria, já disse a minha opinião e não me vou repetir. Acho que Di Maria devia acabar a época em grande e ajudar o Benfica a levantar quer a Taça de Portugal, quer o campeonato, mas acho que o Benfica não deveria renovar com o Arsene argentino. Pelo menos, neste preciso momento, é a minha convicção. Relativamente aqui a estes jovens todos chamados, acho que sim, acho que muitos deles vão ser importantes, acho que muitos deles vão ter minutos, mas acho que nem todos vão ser titulares. Vamos agora ver então o que é que diz o último jornal desportivo e o destaque do jornal A Bola. Leão não facilita. Nova vitória do Sporting que nunca deixou o Rio Ave sonhar com a final. No Rio Ave 1, Sporting 2. Gyökeres voltou a marcar, Gonçalo Inácio abriu o marcador e Pedro Gonçalves foi titular 163 dias depois. O Sporting competiu a 70% das suas capacidades, que o garante é Frederico Varandas. Entretanto, ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Samu e Namazo também com processos disciplinares e Tiago Jaló treinou-se às 7 da manhã. Entretanto, aqui no Bola ao Centro, António Sousa, em entrevista, diz que cheguei a tomar 140 comprimidos em 14 dias. Este realmente não sei que comprimidos é que o jogador está a falar, mas 140 comprimidos em 14 dias, estamos a falar de 10 comprimidos por dia, não pode ser uma boa coisa, com certeza. Mas enfim, também não quero estar a falar sem ler a entrevista. O que quero falar sim é do derradeiro destaque do nosso Benfica. Águias a 90 minutos do Jamor. Respeitar o Tirsense e carimbar uma final que nos foge há algum tempo. Quem o diz é Bruno Lage, que garante uma revolução no 11, com Arthur Cabral e mais 10.
E são estas então as palavras do nosso treinador. Como é evidente, o Benfica já está na final da Taça de Portugal. O Benfica nunca perdeu com uma equipa do quarto escalão por um parcial de 6 golos, seja ele um 6-0, um 7-1. E como é evidente, não vai perder no Estádio da Luz, com este plantel, frente a este Tirsense, com todo o respeito pelo Tirsense, meus amigos. Mas é assim. Enfim, tem que se dizer estas coisas, não se pode agir com soberba. O Bruno Lage não pode vir para a conferência de imprensa e dizer que já estamos na final do Jamor. Nós, como adeptos, podemos sim fazer esse tipo de narrativa, mas o Benfica tem que respeitar o seu adversário, como é evidente. Relativamente aqui a Arthur Cabral e mais 10, acho que seria um bom jogo para o Benfica jogar num 4-4-2, já o disse várias vezes, é uma equipa chamada mais fraca, acho que o Benfica pode jogar perfeitamente com 2 pontas de lança e não estou a falar jogar com a Amdouni à direita, estou a falar num 4-4-2. Não faz mal nenhum ensaiar novas táticas e ter um plano B, porque até aqui, até ao final do campeonato, vamos ter alguns jogos que são chamadas equipas mais fracas e acho que é bom ter assim um plano B para não estar a usar sempre o mesmo plano, a mesma tática, os mesmos jogadores. Mas enfim, isto é apenas a minha opinião. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque de hoje vai para a partida do Benfica em pleno Estádio da Luz a partir das 8h15, onde o Benfica vai defrontar o Tirsense num pequeno trâmite caminho do Jamor, onde eu espero que seja a final da Taça de Portugal. Ora, ainda antes de terminar, quero voltar a recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 8 da noite no Watch Along do Benfica Tirsense. Relembro que é a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal e, como tal, eu, o 21 e o Almeida estaremos a fazer uma análise dos 11, um acompanhamento da partida e um rescaldo final. Por isso já sabes, se não vais ao estádio, se vais a estar a ver o jogo em casa, ouvir pela rádio, ver pela televisão, vem acompanhar o mesmo e vem ficar connosco aqui no Terceiro Anel. Já sabes, Watch Along a partir das 8 da noite, vamos bem ficar todos juntos. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Tenham um bom dia, até logo e viva o Benfica!